Mas eu queria saber da sua história. Você é vegana desde quando? Tem 8 anos, quase 8 anos que eu sou vegana. É? Conta o antes e o porquê. Então, eu sempre comi muita carne. Os meus aniversários eram em churrascaria. Seus pais, todo mundo... Todo mundo sempre comeu muita carne. Então, se eu chegar hoje numa churrascaria que eu ia antigamente, os caras vão falar, o que aconteceu com você? Você sumiu. Sério? Sim. Era um programa rotineiro, então? Era uma coisa assim que eu sempre fazia e eu nunca tinha parado pra pensar que era uma escolha. Eu achava que era necessidade. E sem carne não teria proteína, não teria tudo aquilo que eu vivia, vida social. Sei. Aí eu falei, pô, tem gente que é vegana e tá vivo, né? Aí eu vi que tinha atletas veganos. Falei, ué, e da onde que eles acham as proteínas? Então eu comecei a entender e virou aquela chavinha de não querer apoiar uma indústria que faz coisas que eu não faria com minhas próprias mãos. Entendi. Eu olho um vídeo e falo assim, nossa, eu não faria isso, por que eu vou pagar alguém pra fazer? Então veio aquela ideia, assim, e eu realmente descobri que era possível. Não só possível, como melhorou muita coisa. Quando virou a chavinha de eu não quero mais comer carne, foi vídeo, foi algum documentário, alguma amiga, algum amigo? Qual documentário? Cara, Terráqueos. Se você assistir e não derrubar uma lágrima, é diagnóstico de psicopatia. Qual? Terráqueos. Chama Terráqueos? É o nome dos seus seguidores. Eu achei que ela tava falando com os nossos seguidores, Pois né? eu também. Chama Terráqueos? Terráqueos. Onde a gente acha? Tem um site, Terráqueos, eu acho que no YouTube você também acha. Tá. Mas assim, olha que legal. Eu recebo muita gente, principalmente crianças, adolescentes lá no consultório, que os pais ficam desesperados. Ai, minha filha virou vegana e ela não quer mais conversar com as pessoas porque ela quer converter todo mundo. Geralmente, esses documentários de violência, eles vêm com uma carga emocional muito forte. É, que a pessoa fala, as pessoas têm que saber, eu tenho que falar, né? Total, e é realmente uma coisa inevitável você assistir aquela violência. É tipo um filme de terror, só que real. Real, né? E aí você fica meio agressivo. Fala mais ou menos o que você viu nesse... É a forma como matam os animais, como confinam os animais. Dá uma geral que te abalou pra caramba. Cara, confinamento, porque confinamento não é cadeia alimentar. Confinamento é um espaço mínimo, né? Como que são... Mínimo, e assim, ele não tem a chance de correr mais rápido. Ele não tem a chance de ser melhor, de evoluir. Ele simplesmente está entre 4 paredes. O cara tranca, ele dorme sobre as próprias fezes. Ele tem um barulho o dia todo. Às vezes, por exemplo, as galinhas de galpão livres, entre aspas, elas ficam cegas porque elas estão muito próximas da urina. E o animal na natureza... Cega? Da urina? Elas não ficariam daquele jeito ali. Sei. Então, por exemplo, assim, vou dizer que... Eu acho certo comer. Eu, particularmente, não como porque eu não acho certo. Mas eu não vou julgar uma pessoa que... Por exemplo, uma pessoa que caça... Eu tô falando indígena, tá? Sei. Que tem essa cultura ancestral, que tá ali na tribo. Poxa, eu jamais vou julgar essa pessoa. Porque aquela cultura ali, né? Ela existe daquela forma. Ele tá matando pra comer, na teoria, né? Não existe o confinamento ali na tribo indígena e tal. Beleza. Agora, por exemplo, as coisas que acontecem por aqui... Quando você tem o confinamento, a indústria a larga escala. Pergunta pra sua avó se ela comia muita carne, toda a refeição. Geralmente, os nossos avós falam, poxa, eu só comia carne de vez em quando. É? Eles comiam mais pouco. Batata, arroz, tapioca... Tudo que é vegetal. Tem mais de 300 mil espécies de plantas comestíveis. Mas eu lembro de uma imagem que foi forte pra mim. 2, na verdade. A primeira vez que eu vi... Minha avó pegando uma galinha e dando aquela torcida no pescoço. Já viram isso aí? Eu já. Que é uma... Ela faz... Pô, vó, né? Tá, papai... O que você fez? De repente, ele tava vivo. E outra coisa é matando o porco. Meu, como que grita. Eu nem sei qual é o barulho que o porco faz. Como que é? Não é, a pergunta não foi essa, Lene. Se era balir, se era, sabe? Era o nome do grito do porco. Mas foi parabéns. Tentativa. Paquito, você esperava essa, cara? É que, cara... Eu esperava o Lene imitando um porco, velho. Muito bom, eu tinha um tio que matava porco, cara, e era um sofrimento. Não é um barulho? Cara. Nossa, era Parece triste, que ele tá chorando, cara. Ele tá gritando. Então tinha... né? Atrás da casa da minha avó tinha um lugar onde ficava o porco. E matava lá, cara, na facada. E eu escutava aquilo lá e aquilo me impressionava. Sim, impressiona mesmo. E você vê Mas um eu cachorro... não associava, engraçado. Eu não associava aquela morte com a carne que eu ia comer um tempo depois. Eu não fazia essa associação. Tem um eufemismo, né? Que eles pegam, por exemplo, a carne e falam assim, é o bifinho. Não fala... Por exemplo, se você fizer um exercício aqui, eu sei que é bizarro, gente, vocês terráqueos que estão assistindo. Tá. Se você falar assim,
É pedaço de suíno esquartejado. Não fica atrativo. Já tirou todo o meu tesão de comer a carne, porra. Olha o branding que tem por trás disso. Nossa, como que é? É pedaço esquartejado de bovino. Tipo, não é Ô, atrativo, cara. filhinho, olha o seu pedaço de bovino esquartejado. Olha o seu bifinho, olha a diferença, né, cara? Então, assim, não faz sentido. Se você tira o marketing por trás... Claro, eu não vou falar da gastronomia tradicional, que o cara que cria, não sei o quê. Eu não vou nem entrar nesse assunto agora. Nem falar o que eu acho sobre isso. Mas eu tô aqui falando sobre larga escala, sobre confinamento, principalmente. Que é o ponto onde a gente pode escolher, entre aspas. Mas tem uma alternativa a essa? A esse confinamento absurdo? Teria como fazer de outra forma? Era feito de outra forma? Era feito quando a gente não consumia todos os dias em todas as refeições. Ah, tá. E aí você conseguia suprir a demanda. Então existe uma demanda muito grande, por exemplo, da alimentação desse gado. Não é o vegano falando. Se você entra no site do pecuarista, você vê quais são os recursos que são usados, quais são os suplementos que são injetados no animal. Então, assim, é muito recurso para você produzir 1 quilo de carne. Então, essa é a questão. Eu não quero nunca julgar alguém ou falar assim, você tem que ser vilela. Não, eu quero que você tenha uma boa relação com o vegetal. Que você tenha uma boa relação com a comida. Mesmo que você coma carne, você saiba que existem 2 caminhos. Eu não quero ser aquela vegana chata que fala assim, você tem que ser, e se você não for, eu não sou seu amigo. Não, cara. Tô aqui pra plantar uma sementinha. Ó, existem 2. Se você continuar comendo carne, você vai bater no peito e vai falar assim, escolhi. Eu não aceitei. Então, a partir daí, você pode montar um prato sem carne e saber que ele é suficiente. Mas pelo que você está me falando também, só a diminuição do consumo de carne já melhoraria. Bastante. Tipo, comer 2 vezes por semana, sei lá. Sim, bastante.